Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Fabiano Lacerda e você está no Contras Fluxo. Hoje nós vamos falar sobre as lutas de quem luta contra a obesidade. Como assim, Fabiano? Período de festa, né, gente? Então são diversas lutas que a gente encontra aí no meio do caminho. E com certeza, se você luta contra a obesidade, esse período de festa deve ser bastante desafiador para você. Mateu, solta aí a vinheta. Renata, seja bem-vinda aí ao Contras Fluxo. Já chegue chegando e me conte quem é você na fila do pão. Renata Queiroz é uma nutricionista que sofre e já sofreu na pele o que o paciente vive, Uhum, porque eu sempre tive o histórico de obesidade familiar e comigo mesma, uhum, e aí era refém de não ter uma boa relação com a comida, sim, e isso me fazia viver naquele círculo vicioso uhum, de se privar, o uhum, 8 ou 80. uhum, Ou eu tô comendo muito, depois fico me sentindo péssima, ou eu uhum, tô no zero. Não é saudável, sim. até que eu busquei estudar para poder me libertar, e é libertador. E por isso eu resolvi ajudar as pessoas que buscam ajuda. Então deixa eu ver se eu entendi. No início não era para você atender na clínica. Não, era É, só para eu aplicar em mim e nos meus filhos. entendi, A ideia inicial entendi. era essa. Você tem quantos filhos? Tenho 2 filhos, uma menina de 18 e um menino de 27. O menino é ótimo, né? Hoje em dia você atua na clínica, na luta contra a obesidade. Isso. E Certo. também com sensibilidades alimentares, intolerâncias alimentares, porque tem muito paciente que chega para tratar a obesidade, o Uhum, sobrepeso, e aí quando você vai investigar, existe uma inflamação uhum, por conta de algum alimento que a pessoa tenha intolerância e não sabe. entendi, Aí vai para resolver uma coisa e a gente resolve outra que fica até mais fácil de entendi. lidar. Não é só a obesidade em si, é um processo inflamatório Uhum. provocado por algum tipo de alimento. Entendi. Em off aqui a gente estava falando sobre essas questões do final do ano, né? A gente está aí nesse período agora de festas e quanto é desafiador para quem luta contra a obesidade. Eu bem sei disso, tenho 10 anos lutando contra a obesidade. Esse final de ano é sempre meio terrorista, assim, né? E agora, Muito. o que é que vai acontecer? Muitas festas, festa da empresa, é amigo secreto, é festa da família, aniversário. As pessoas correm do nutricionista esse período, Ah, é? porque acha que a nutrição vai cobrar a dieta severa, Sim. vai reclamar porque comeu, porque furou a dieta. Uhum, E na verdade, não é o que você faz em um evento, 2 eventos, é o que você faz no dia a dia. uhum, E tudo que é restritivo demais gera compulsão quando você tem um contato com aquele alimento. Aí você come como se não houvesse amanhã. uhum. Então, não precisa, a gente não precisa correr de nutricionista esse período de jeito nenhum. É interessante um exemplo que Maria, nossa anfitriã aqui também, que está aqui no estúdio, gente. Ela estava dando um exemplo antes da gente começar, que muitas pessoas, às vezes, porque fez uma besteirinha, acaba desistindo ali pelo meio do caminho, né? E ela usou um exemplo que eu achei bem bacana. É como se você tem uma A unha, unha, né? Tá ali pintada, aí borrou um pouquinho, aí você tem que trocar todas as outras unhas, porque por aquela causa de ali um tá pedacinho um ali. pedacinho só daquele que tá borrado, né? E muitas vezes no processo de dieta é assim, né? A gente vai lá e comete um pequeno erro e joga a semana inteira fora, né? E Eu nesse... falo muito isso para os pacientes. Uhum, Eu falo assim, você vai retornar quando? A gente combina quando é que vai ser o próximo encontro. Aí eu digo, uhum, mas volte. Mesmo que você ache que você não fez 10% do que a gente combinou, uhum, venha. Porque aí, com certeza, alguma coisa você absorveu, alguma coisa você aplicou, e aí a gente tem a oportunidade de corrigir, uhum, dar um gás para uhum. recomeçar de novo. O que não pode é chutar o balde e largar de mão. A maioria dos pacientes que chegam até você são pessoas que chutaram balde ou estão querendo vir pela prevenção? Nossa, a maioria é que já passou por 3, 4 nutricionistas, Uhum. e aí acha que vai encontrar alguém que vai fazer um milagre. Alguém que vai ali, É, vai ter uma fórmula mágica e fazer isso. milagre e tudo A mais, né? maioria é assim. É interessante porque, assim, eu, durante esses 10 anos, eu tenho acompanhado uma série de pessoas, né? Motivando uma série de pessoas através de redes sociais, ou até mesmo agora, estando junto com essas pessoas na clínica. De fato, as pessoas colocam no profissional, e no meu caso, enquanto psicólogo, como se fosse o grande salvador da pátria, né? Ou como se fosse a solução de todos os problemas. Uhum. E uma coisa que eu gosto de quebrar sobre isso, né? Que eu gosto de fato quebrar essa fantasia,
Não adianta você trazer um plano alimentar, não adianta a gente tentar fazer um trabalho terapêutico se de fato a pessoa não quiser mudar, né? O primeiro passo é querer. Porque quando você quer, você busca ajuda, mesmo quando você não consegue. Eu preciso lhe interromper um pouco. Na verdade, eu acho que antes desse primeiro passo de querer, a pessoa precisa acreditar que ela é capaz. Também. Porque às vezes a pessoa quer, mas ela não Fantástico. acredita que ela é capaz. Então, na minha Fantástico. opinião, a fé, ela precisa vir antes do querer. E eu acho que a soma desses passos é o que gera, de fato, o motivo para a geração, que a gente Uhum. chama de motivação, né? Então, assim, às vezes a gente quer, mas a gente não se move, porque não encontra esse motivo. E muitas vezes a gente não encontra esse motivo porque a gente não acredita. Não acredita. Você Você falou consegue tudo. ver esse caminho? Fantástico. Porque o que vai adiantar você passar uma dieta e a pessoa não acreditar que aquilo ali vai funcionar para ela. E eu vejo muito relatos de pessoas que vão simplesmente na clínica, né, conversam com a nutricionista passa uma dieta e as pessoas elas não dão feedback para a nutricionista. Não é isso que eu quero. É bem isso. Você falou tudo. E assim, quando o paciente abre o coração e aí diz assim, olha, eu não como isso, eu não gosto disso, esse horário aqui não tá legal, fica mais fácil Uhum. de você ajeitar, ajustar a rotina. Mas você acha que as pessoas não falam isso por vergonha ou porque elas não se autoconhecem? Mais por vergonha. É Você porque fala. tem umas que chegam e falam Entendi. a verdade, Entendi. falam que, olha, você colocou isso daqui, mas já aconteceu um fato que eu achei fantástico quando Uhum. o paciente abre o coração, depois de todo o beabá, banana, explicando tudo, como é que seria. Aí ele falou, eu tô solteiro, tô separado e toda sexta e sábado eu vou pra balada. E na volta eu passo no McDonald's e como McDonald's, sexta e sábado. Ou seja, se ele não tivesse me falado isso, Uhum. ele ia comer o McDonald's depois das baladas e isso ia impactar no processo dele. Uhum. E aí a gente ajustou. Ele vai pro McDonald's dele. E a gente fez várias negociações pra Uhum. não mudar tanto a rotina dele. Que ninguém vive, é o que eu falo, ninguém vive de dieta a vida inteira. A gente precisa colocar na rotina esses ajustes, essas Uhum. escolhas Uhum. E sustentar essas e escolhas, né? sustentar essas Porque muitas escolhas. vezes a gente fica se cobrando, né? Eu escolhi isso, né? Eu quis ir para McDonald's, por exemplo, depois da balada, mas depois não sustenta, como se a pessoa fosse fracassada, né? Isso. E aí que é importante dentro de um trabalho de emagrecimento, uma das coisas que é importante é esse trabalho terapêutico, as pessoas sustentarem também as escolhas não tão assertivas dela durante o processo para ela se manter constante, né? E aí a gente volta para aquele ponto sobre a unha que só sai um pedacinho e aí as pessoas jogam tudo para cima e querem trocar todas as cores das outras unhas porque só sai um pedacinho, porque muitas vezes não sustenta o querer dela naquele momento Isso. de, ok, o meu querer é na McDonald's, ok, sustente isso, sustente. E você trabalhar isso em terapia é fantástico. Vamos avançar mais um pouquinho? O que está aqui na barriga, o que está aqui na barriga está aqui em cima, o que está aqui em cima está na barriga, como é que é essa ordem? Primeiro que a microbiota intestinal é onde a gente absorve todos os nutrientes. Sim. O processo de digestão começa na boca, né? Quando você bota o alimento na boca, que você começa a mastigar, já começou o processo de digestão. Sim. E aí isso também interfere nas sensibilidades alimentares, do que é que vai fazer o efeito baiacu, como a gente chama, né? Aquele efeito blowing, de puff, comeu, estufou. Então, é uma investigação que precisa ser feita. Mas como é que é feita essa investigação? Exames. Contrata um detetive? Não, quase isso, porque não tem receita de bolo. Não? Não tem receita de Não, porque bolo. eu achei que Tipo, passava numa máquina, assim. não tem o que vai dar certo para um, vai dar certo para o outro. É tentativa e erro, E tentativa faz e erro. exames. Mas é que tipo de exames? Tem exames laboratoriais, tem Sim. exames bioquímicos, Sim. tem testes também, tem um teste do hidrogênio inspirado, que é o que Sim. identifica se a pessoa tem SIBO, que é o superaquecimento bacteriano no intestino delgado, que é algo que não tinha sido estudado antes, só estudava o intestino grosso. Uhum. O delgado, não. Então, é um mundo pra gente... Mas na prática, assim, de uma forma muito comum, né? De um senso comum. Como é? Estuda alguns tipos de alimentos que nos fazem ter esse efeito baiacu? É isso? Tipo assim, pipoca me faz ter esse efeito baiacu. Aí eu deixo de comer pipoca ou alguns familiares desse alimento? Tem exames de hipersensibilidades alimentares. Tem com 58 alimentos, Entendi. tem 100 e tanto, 200 e tanto alimentos. E aí já vai dizendo qual é a sensibilidade que a pessoa tem.
E Entendi. claro que o do dia a dia, tem alguns que se você prestar atenção, você exclui, você Sim, sente a melhora. Quando você tem um contato, você sente, você já começa a identificar, entendi, fazendo a exclusão entendi. daquele agente agressor, né? E aí, muitas vezes, nesse período agora de final de ano, como a gente estava conversando, acontece isso, né? Você se enche de alguns alimentos que te fazem ficar no efeito baiacu. Então, muitas vezes, o resultado que você está tendo está sendo potencializado não só, simplesmente pelas suas saidinhas de uma alimentação saudável, mas potencializado por alguns tipos de Algum alimentos. agente agressor. Tem até um meme que é a minha confraternização de final de ano, 2 intolerantes à lactose. Aí é um monte de vaso sanitário, tipo a mesa de um bar, Ah, é? só que não é cadeira, é vaso sanitário, porque os intolerantes à lactose estão ali comendo e Entendi, passando mal. entendi. É impressão minha, antigamente as pessoas não eram intolerantes à lactose e agora estão intolerantes à Ou lactose. eram e não identificava que era, Hum. até porque, ou passaram a ser, porque o leite foi modificado, né? Então isso também não é o mesmo Então, o do leite que a gente que bebia há uns 20 anos não atrás é o não é o mesmo mesmo do que a leite gente de hoje. bebe hoje. Mas você está falando de quê? Aditivos, No próprio leite. aditivos químicos Ou adicionados direto na vaca, por no exemplo. leite, Entendi. no Não é na próprio vaca leite. para ela produzir mais, por exemplo. Também, né? Entendi. Também. A caseína é uma parte do É leite. uma parte do leite. Tem o intolerante à caseína, Hum, que é a proteína do leite, e tem a lactose, que é o açúcar do leite. São duas coisas diferentes. Tem gente que tem as duas coisas. entendi. Tem gente que só tem a um. Porque eu não vejo nas prateleiras, né? Sem caseína, zero caseína. Eu vejo sem lactose. Tem sem lactose. Mas já tem leites também que é produzida pelas vacas A2, que não produz essa beta-caseína. Ah, é? São vacas holandesas, É. e são bons, viu? São bons São demais. bons e saborosos esse E tem leite. aqui no Brasil, será? Tem aqui em Vaca Salvador. 2? Tem vaca 2 aqui em Não, Salvador? em Salvador, a vaca não, tem o leite. Vamos lá. Temos algumas dicas aqui para trazer sobre emagreci e agora. Ou emagreci e as festas. E agora nas Emagreci festas? e as viagens. O que fazer? Que dicas são essas? Primeira coisa, emagreci, consegui chegar no meu objetivo, ou não consegui, preciso continuar no meu processo. Ah, Uhum. mas eu tenho uma confraternização, eu tenho um casamento, eu tenho uma festa da empresa. Se programa antes de chegar nessa festa. Se alimenta antes de ir. Proteína, fibra. Isso vai fazer com que você chegue no local com menos fome. A segunda coisa é: chegou. Tem bebida, tem comida. Selecione as coisas que você mais gosta e foca nisso. Não vai queimando cartucho comendo já o que vem pela frente. Não. Vou observar primeiro o que é que tem, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto. Seleciona e come. Agora, come sentindo o prazer que você buscou em comer aquilo ali. Não é come, mastigou, engoliu e nem sentiu o prazer do que você foi buscar ali, não. Inclusive também com a bebida alcoólica. Que a bebida alcoólica, o álcool, é muito calórico. Então, reveza com água, não deixa encher o seu copo enquanto ele não terminou ainda. Porque tem gente que já vai logo, né? Se for cerveja, é só pra gelar. Aí vai, você Ele não vai perder sabe a medida, nem, você não sabe nem quanto não você sabe bebeu. nem quanto que você bebeu. Taça de vinho, espera terminar a taça, enche de novo e aí você vai. É observar o que você está fazendo. Porque comer e beber é bom demais. Socializa. Uhum. E aí você ou vai deixar de ir, ou vai e vai ficar antissocial. Não, não posso. Não, não quero. Não, não posso. E outra, montar o prato com proteína mais magra e colocar a menor quantidade do que é mais calórico. Então você come, você não vai ficar com fome, você socializa. E outra coisa, se hidratar antes e durante. Beber a água antes de ir. Antes, que eu digo assim, é durante o dia, não é só, eu Uhum. tô indo, vou beber agora aqui 1 litro de água antes de ir, vou. Não, é durante o dia. Bebe água e durante também a bebida alcoólica. Enche a barriga de água, porque até tem gente que confunde sede com fome. Diz assim, Uhum. Nutri, tô com fome, faça o quê? Bebe água que passa. Você já Uhum. ouviu isso? Já deve ter Já ouvido. sim. Bebe água que passa. Porque muita gente tá com sede Uhum. e aí acha que é fome. Uhum. Interessante quando você traz esses exemplos, porque na minha prática, em alguns momentos, foi difícil entender quando de fato eu estava com fome e quando é que eu estava com sede. De fato, o conhecimento liberta. Né? O conhecimento liberta.
não só me autoconhecer, conhecer essas outras coisas, né? Porque às vezes as pessoas não sabem nem o que é proteína. Parece ser uma brincadeira aqui, mas tem pessoas adultas, mas ela não sabe distinguir o que é uma proteína do que é outros tipos de alimentos. E também não imaginam que dentro de alguns alimentos tem uma quantidade grande de proteína, né? Se a gente for falar, por exemplo, de amendoim, tem bastante proteína, mas também tem gordura. E aí, às vezes, as pessoas ficam muito naquela, só posso comer carne, só posso comer peixe, só posso comer frango, e não sabe que em outros alimentos tem também outros tipos de De proteínas proteína. que Tem a também dá proteína para completar. vegetal, né? Isso. Que você pode compensar. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Quanto mais a gente tem dificuldade numa área, mais a gente precisa estudar aquilo. E eu pude perceber que quanto mais eu estudava sobre as questões alimentares que me atravessavam, mais fácil foi manter uma vida saudável. Nem falo magro, porque a gente fica nessa cultura da magreza, da magreza, da magreza. Ah, tem que estar magro para ser saudável. Não necessariamente. Mas, para se manter saudável, a gente precisa de fato se conhecer. Não é simplesmente receber ali uma dieta da nutricionista, mesmo a nutricionista explicando tudo naquele momento do atendimento, eu entendo que aquilo ali não é o suficiente. As pessoas têm que procurar entender um pouco melhor, entender o que elas estão comendo, por que E o elas estão comendo, porquê. o porquê elas estão comendo É. e para que elas estão comendo, né? O para que é extremamente importante. Deixa eu lhe explicar o porquê. Muitas vezes quando a gente está lutando contra a obesidade, sobretudo quando a gente está em questões compulsivas, a gente utiliza a comida como reguladora de emoção. Então, para que eu estou comendo aquilo? Ah, eu estou comendo aquilo para diminuir meu nível de ansiedade. Ah, eu estou comendo aquilo para... E aí se responde. Na clínica, a gente pergunta muito isso. Para que você está fazendo isso? Com o exemplo que você trouxe do paciente, né? Para que ele está comendo aquele McDonald's depois do date dele? Porque ele precisa dar uma regulada na emoção dele para conseguir dormir? Ok, o que pode ser feito como redução de danos no lugar dessa comida? Ah, você poderia fazer tal coisa, entendendo como redução de danos e não como retirada de algo que lhe dá prazer, que gera dopamina, gera outros tipos de prazeres ali, por algo que não vai lhe dar prazer. Que normalmente a gente faz isso, né? Ah, Uhum. não vá para o McDonald's. Ou não come esse tipo de alimento. Esse tipo de alimento lhe dá prazer de algum motivo. Sim, vai fazer o que com isso? Só não fazer? Só. Ah, vai fazer atividade Não física. sustenta. Não sustenta. Psiquicamente não sustenta. Porque o outro alimento, ou a outra coisa, ou o que seja depois daquilo, muitas vezes não gera o mesmo prazer. Não vai gerar o mesmo prazer do que aquele hambúrguer, não vai gerar o mesmo prazer do que aquela pizza. E aí eu acho que o autoconhecimento, através da terapia, da psicoterapia, da psicanálise, ela é de extrema importância, porque quando você responde essas perguntas e também para quê, fica mais fácil você se mover. É difícil, não é tão simples quanto eu estou passando aí. É por isso que precisa de abrir o coração para Nutri e um acompanhamento. Alguns precisam se ver toda semana. Tem Uhum. um diário alimentar que eu uso muito na nutrição comportamental. Seria um diário de bordo, é isso? É tipo um diário de bordo. Entendi. Tem a hora que, eu tô seguindo certinho, mas eu escorreguei, comi um acarajé. Uhum. Aí você coloca lá, comeu o quê? Acarajé. Quando comeu, eu tava com fome? Sim ou não? Sim. O que você sentiu depois que você comeu? Para você começar a entender qual é a sua relação com a comida, Uhum. inclusive com alguns certos alimentos. Sim. Tem um exemplo que você me deu agora em off que eu achei fantástico sobre esse assunto que a gente está conversando. Da historinha que eu conto para os Sim, pacientes no sim. Conta aqui pra consultório, gente. é que também liberta, né? Tudo que a gente come, Uhum. carboidrato, que é saudável, Uhum. as raízes, aipim, batata doce, inhame, banana da terra, cuscuz, pão, arroz, Uhum. fruta, não é saudável? Uhum. Só que esses alimentos entram na corrente sanguínea com o pico glicêmico lá em cima. E aí eu falo para os pacientes, peguem essa dica, que esses alimentos entram na corrente sanguínea, vira açúcar. Pico glicêmico lá em cima, entra na corrente sanguínea, igual uma criança perturbada que chega na festa derrubando tudo, quebrando tudo. Aí faz o que para essa criança perturbada chegar na festa educadamente? Chama a proteína para segurar em uma mão e a fibra para segurar na outra. Tipo, ele vai para a festa, mas vai controlado, ó, por esses dois aqui, ó. É a mesma coisa quando você vê no plano que vai estar lá, um pão, quero comer um pão. Come o pão, mas coma com o ovo ou com o atum, com o frango desfiado, que essa proteína vai te permitir comer esse pão. Fantástico isso, né? Essa Demais, historinha dá pra demais. explicar Tanto que direitinho. assim, você vai comer em restaurante, em casa, onde for,
Olha, vou comer um carboidrato. Uhum. Cadê a proteína? Tipo, você come um pacote de biscoito creme cracker. Pacote que eu digo assim, Sim, sim, aquela pilhazinha. sim. 1 hora e meia depois, a fome vai vir. Porque esse pico glicêmico despenca. Entendi. E quando esse pico glicêmico despenca, é fome de roncar a barriga. Agora surgiu uma dúvida aqui. É de mão dadas mesmo? É claro que foi um exemplo que você trouxe, mas é de mão dadas mesmo ou a ordem disso altera o fator? O que é que eu quero dizer? Comer a proteína antes do carboidrato ou o carboidrato antes da proteína? Se der para primeiro a proteína ou a fibra antes, faz a diferença sim. Na garfada mesmo? Tipo, no buffet, você não vê que primeiro são as saladas? Sim, Primeiro sim, é a ordem que você tem que comer. Primeiro a salada, sim. aí depois vai vir a proteína e depois o carboidrato. Mas quando tá no Porque é prato eu vou como vai misturando tudo. chegar. Depois, quando você vai botando na boca, você mistura É, tudo, né? é. Porque o ideal seria você começar pela salada, porque é rico em fibra. Mas vamos lá, vamos imaginar. Tem um prato ali, tem o arroz, tem a proteína, tem a carne e tem a salada. Você vai pegar um. Aí eu dei uma garfada sem querer no arroz. Puf, morri. É Não, isso? não. Líquido junto. Não, mas e aí? Faz o quê? Mete outra de proteína Nesse junto? caso, tá junto. Tá junto. Você tá comendo junto ali naquele momento. Entendi. Mas esse momento é quanto tempo, mais ou menos? Deixa eu lhe explicar o Não, porquê. Deixa eu lhe explicar. Porque às vezes eu tô comendo em casa e o cuscuz fica pronto antes do ovo. aí você Que eu tô come o cozinhando. Aí eu dou cuscuz. uma colherada no cuscuz. Aí eu tenho que adiantar pra comer logo o ovo. Adiante logo, porque Mas o pico glicêmico que você comeu daquele cuscuz ali, ó, já ó, lá em cima na corrente é sanguínea. como se fosse a O criança açúcar. chegou é como se fosse assim, a criança chegou na festa e o E pai você querendo pegar na mão assim, ó, chegou correndo pra pegar. atrasado na É festa. bem isso. Entendi. É. Mas Pega, tá pega, valendo. pega esse menino aí, ó. Mas tá valendo. É tipo assim, tá valendo. Mas é, porque eu fico sempre me perguntando, ok, eu tenho que juntar, mas juntar quando? Porque eu tô cozinhando, como eu te disse, o cuscuz lá. O cuscuz já ficou pronto e o ovo ainda tá esfriando pra eu poder descascar. E eu já vou dar uma colherada, Não, morri. isso que você falou dessa colherada já puxa pra uma outra coisa. O quê? Por exemplo, a pessoa, eu não almoço. Eu faço a comida pros meninos, sei que eu não almoço. Durante o fazer a comida, tá nos beliscos. Quebra o jejum, né? Tá quebrando o jejum, você já tá colocando calorias ali pra dentro. Uhum. E a mesma coisa da fatura do cartão de crédito. É o R$ 10, o R$ 20 que você vai colocando no final do mês. Meu Deus, a fatura deu tantão. O que é que eu gastei? Aí quando você vai olhar, realmente, eu gastei R$ 10, R$ 20 ali, aqui. Isso faz a diferença. Aí esses beliscos do que você vai fazendo a garfada, enquanto tá preparando, já tá contando ali, ó, Uhum. no seu organismo. Uhum. Então, a hora de comer é a mesma coisa quem não faz o prato e senta pra comer. Vai só se servindo, sabe nem quanto que comeu. Se tiver no celular, se tiver assistindo televisão ou batendo papo, meu Deus, você já comeu sem nem você saber quanto é que foi daquilo ali. É. Por isso que o ideal é porcionar. Botou o prato e aquilo ali e foco. Mastiga, 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 engole. Uhum. Porque se você for comer no vucu-vucu, você vai comer mais do que precisava. Não vai nem entender que já está saciado. Então, gente, essas dicas eu vou deixar aqui embaixo na descrição, que vocês vão poder consultar depois e copiar, enfim. Então, já aproveita, dá o print aí. E aproveita também e já comenta, já compartilha com quem você acha que deve assistir esse vídeo. Vai ser muito importante pra gente se você interagir com esse conteúdo. Então, Renata, aqui no Contras Fluxo a gente tem uma pegadinha pro convidado. Ai, meu Jesus. A gente pede o convidado e a convidada para deixar uma pergunta, uma reflexão sobre tudo isso que nós conversamos hoje aqui agora. Por que que, por exemplo, quem tem carro, por que a gente só coloca produtos bons no carro, o carro não bater o motor? Gasolina boa, óleo bom, o carro não bateu o motor. E por que que com a sua saúde você não tem essa atenção toda? Que eu falo sempre assim, não é só peixe que morre pela boca, não. Que o peixe morre pela boca, vai lá no anzolzinho, puf, morreu, né? A gente não, a gente também morre pela boca. Só que a gente vai morrendo aos pouquinhos, a gente vai se envenenando aos pouquinhos. E, infelizmente, as pessoas só deixam pra se cuidar quando já adoece. Então, a nutrição também é prevenção. Não é só tratar. Renata, como é que faz para te encontrar? Eu atendo em 2 consultórios. Uhum. Eu atendo na WK Saúde Integrada, que é uma clínica multi, que tem o médico e o nutricionista.
que faz a diferença. Uhum. Atendo também no Centro de Prevenção e Tratamento da Obesidade, também com a equipe multi. Aí lá já tem a endócrino, psicólogo, educador físico, cirurgião. E aí a gente discute casos. E aí eu vou deixar o contato Vamos deixar aqui embaixo na desses dois descrição. locais. Gente, se esse episódio fez sentido para você, vai ser muito importante para a gente se você comentar, se você curtir, se você compartilhar também. Eu acho que se você conhece nós dois, você tem a obrigação de compartilhar isso. Quando você compartilha, o algoritmo entende que é um produto muito bacana e ele acaba entregando para outras pessoas, independente das pessoas que a gente conhece. Eles entregam para pessoas que de fato estão consumindo esse tipo de produto e para a gente vai fazer toda a diferença. Então fica aqui esse pedido de coração, porque vocês interajam aí no vídeo, que vai ser muito bacana pra gente, e além de se inscrever também no canal. Renata, fantástico, viu? E vamos sair dessa nutrição, botar uma nutrição fora da caixinha, né? É. Do que aquela coisa restritiva, severa. Valeu, garoto. Fechamos.